13º vídeo da série TI 89 Titânio. Ensaio de probabilidade, lançamento de 2 dados. Os ensaios práticos de probabilidade são uma boa ferramenta para o estudo da teoria e aplicações de probabilidade estatística. Dito isto, trabalharemos nesse vídeo o lançamento de 2 dados, onde temos aqui nesta tabela os casos favoráveis. Temos aqui o dado 1, 6 faces, dado 2, 6 faces, os 2 dados não viciados, e os casos favoráveis, aliás, os casos possíveis, né, nesta tabela. Dentro desses casos possíveis, para ocorrer a soma 2, por exemplo, temos apenas se o dado 2 tiver o resultado a face para cima 1, e o dado 1 também face para cima 1. Mesma coisa o 12 aqui. Já para o 7, temos 1, 2, 3, 6 casos favoráveis em 36. Bom, a partir dessa tabela construímos esse gráfico. Para o número 7, 16,67%, já que é 6 sobre 36, dá 16,67%. Já para 2 e 12, 2,78%, já que é 1 em 36, certo? Esse resultado teórico, a gente tenta obtê-lo na prática, né? Para realizar essa prática, nós podemos fazer com dados físicos, né? Ou podemos elaborar programas para isso. Neste caso, eu elaborei um programa para TI 89 para realizar o lançamento de 2 dados, né? E obter a soma, obter as porcentagens do resultado soma, certo? Nessa primeira figura, eu tenho 30 lançamentos, observe que se parece bem pouco com a teoria. Nessa segunda figura, eu tenho 300 lançamentos, se aproximou um pouco mais. E nessa terceira figura, eu tenho 3.000 lançamentos, se aproximou mais ainda. Notem que, mesmo estando próximo, né, ainda não é a probabilidade exata aqui, certo? O resultado, ele se aproxima. Conforme a gente aumenta o número de lançamentos, ele se aproxima cada vez mais desta probabilidade, desta previsão, né? Vamos dizer assim. Então, a probabilidade teórica, ela pode se refletir no resultado conforme nós aumentamos, tendemos aí o número de lançamentos para infinito, certo? Bom, mas vamos fazer o lançamento de 2 dados na calculadora, certo? Vou buscar aqui a calculadora. Aqui. O programa, ele tem um nome de ddados. Dados, abre parênteses, abre e fecha parênteses, e vou dar um Enter para executar. Ele está dentro do diretório statvars, então ele vai executar numa boa. Ele me pergunta aqui, ó, número de lançamentos, e pede o número, pede o N. Então eu vou colocar aqui 30 lançamentos. E dou um Enter. E ele vai realizar esses lançamentos, certo? Então vamos aguardar um pouco. Está aí na tela. Ele me dá o resultado em 2 listas. Uma lista de resultados, que pode ser 2, 3, 4, a soma dos 2 dados, né, até 12, e a porcentagem que ocorreu esses resultados. Então, por exemplo, 4 em 30 lançamentos ocorreu em 10% dos casos, certo? Ocorreu 3 vezes. Eu posso fazer o gráfico disso aqui. Basta tecla verde Y. Em plot, eu dou um Enter e vou buscar as listas geradas pelo programa. XYLine é para ter essa linha ligando os pontos. Box, no lugar de ponto é o box aqui, né? Essas caixinhas. Tá ok? E aqui eu vou escrever lista 15, que é onde o programa salva a lista dos possíveis resultados. E a lista 16, list 16, é onde o programa salva as porcentagens. Dou um Enter, Enter novamente, e agora eu peço para traçar o gráfico. Tecla verde, Graph.
Tá aí. Então esse foi o gráfico para 30 lançamentos que eu acabei de fazer, certo? Percebam que está diferente, normalmente. O resultado prático difere do resultado teórico, aliás, da probabilidade teórica, quanto menor for o número de lançamentos. E se aproxima da probabilidade teórica quando o lançamento tende a infinito, certo? Quanto maior o número de lançamentos. Isso é extremamente importante e fascinante, certo? Inclusive tem estudos, tem teoria, tem livros dedicados ao assunto e tem como, por exemplo, determinar um erro do resultado prático para o teórico e definir um número N de lançamentos aí para atingir esse erro aí, aceitável, né? Do resultado para a probabilidade teórica. Mas vamos lá, que programa que é esse aí, né? Então, vamos dar uma olhada em que programa que é esse. Bom, para acessar a parte de programação, apps, 7, eu posso abrir o programa ou posso iniciar um novo. Então, eu vou abrir o programa, ok? Ele está programa, né? Não é função, a outra opção seria função, certo? É um programa que eu quero. Então dou um enter aí, o número 1. Ele está no diretório statvars e o nome dele é dedados. Então eu dou um enter, está aqui o programa, certo? Mas vamos voltar lá, que eu quero mostrar como que se inicia um programa novo, como é que é a cara dele, né? Então eu vou em New aqui, New, Set New, e vou dar um nome aqui. Novamente, é um programa que eu quero criar em statvars e vou dar um nome, XYZT. Esse é o nome do programa. Dou um Enter. Dou Enter novamente. Ele me dá uma máscara aqui inicial, certo? O nome do meu programa, entre parênteses aí, o cursor está ali dentro. Se eu colocar um número, uma variável aqui, um N, né? O programa vai pedir para quando eu rodar ele na linha de inserção, eu inicie com essa variável, né? Mas o mais importante, programa e end programa. Entre esses dois aqui que a gente escreve o nosso programa. Mas vamos dar uma olhada em como foi escrito esse programa de lançamento de dados. Bom, primeiro e mais importante de tudo, eu escrevi tudo que eu escrevi aqui e eu consegui escrever com a ajuda do manual da calculadora, certo? No capítulo 17. Aliás, muito bem estruturado e sem problemas aí de erros. Aí. Eu não encontrei, né, no que eu testei, certo? Então, muito bem estruturado. A TI, nesse ponto aí, talvez por estar ligado diretamente ao sistema educacional, né, com as calculadoras dentro das salas de aula, de algumas salas de aula, de algumas escolas, né, eles têm bastante cuidado com esse tipo de coisa. Bom, mas utilizando o manual capítulo 17, eu construí esses programas, que está nessa tela que eu vou explicar agora. Construí esse programa. Bom, aqui, como a gente já visto, é o nome do programa, de dados, certo? Entre programa e aqui o final é de programa, eu escrevi tudo isso aqui. Bom, a primeira parte, DISP, para poder mostrar na tela esse texto, número de lançamentos. Prompt N. Prompt, ele vai me pedir o N, eu vou colocar o número e ele vai ser guardado neste N aqui. Após isso, eu iniciei uma série de variáveis, RE2, 3 até 12, para guardar os resultados. Os resultados 2, 4, 6 até 12, certo? Iniciei com 0. Bom, depois disso, eu utilizei for de i, iniciando em 1 até n, que é o número de lançamentos que eu inserto, né? Que eu coloco. Eu pedi para fazer sortear um número de 1 a 6, rand 1 a 6, certo? E guardar em D1. Novamente 1 a 6 e guardar em D2. Depois eu faço a soma e guardo em soma, certo? Bom, se a soma for 2, então eu aumento 1 nesse registro que estava 0. Se for 3, eu aumento no registro 3. Se for 3, eu aumento aqui na variável, aliás, no registro também.
na variável aqui que eu criei, RE4, certo? E assim sucessivamente até 12. Então ele vai verificando, tá? N vezes. Ao final, end if e end for. Tá? Então eu encerro o if, o último if, né? E encerro o for que eu iniciei aqui. Bom, depois disso eu calculo as porcentagens. Então eu pego o valor das ocorrências, divido pelo número de lançamentos e multiplico por 100 e guardo novamente em RE2, RE3 até RE12. Certo? Aí eu crio as listas. Uma lista aí de resultados, de 2, 3, 4 até 12, e dou o nome, list 15, guardo um list 15. E a lista das porcentagens calculadas em list 16. Mando mostrar as duas listas e encerro o programa. Ok? Então tá aí, pessoal. O ensaio aí do lançamento de 2 dados com a TI 89 Titanium. Ok? Muito obrigado e até a próxima.